Meus irmãos, no domingo anterior, na mensagem anterior, nós começamos a falar de um tema e que eu disse que daríamos continuidade hoje, então nós vamos continuar. E domingo passado, na mensagem anterior, nós questionamos qual a resposta que Deus dá ao homem, diante de tantas indagações que o ser humano costuma fazer, diante de tantos questionamentos, muitas vezes meramente filosóficos, mas quantas coisas nós questionamos, nós perguntamos os porquês, como, o que fazer, e tantas coisas que nos vêm à mente, e Deus tem uma resposta clara para nós, para todos os questionamentos, para todas as necessidades, para todas as intenções humanas. Deus tem uma única resposta, e essa resposta de Deus ao homem é o Evangelho. Que o apóstolo Paulo então diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E esse poder de Deus esse Evangelho revela tanto o poder de Deus quanto a justiça de Deus ao homem, e foi o que nós falamos na mensagem anterior. Então o Evangelho é a resposta de Deus para, inclusive, o caos da humanidade. Aqueles que a Bíblia diz que aqueles que andavam em trevas, ou para aqueles que andavam em trevas, veio grande luz, ou veio a luz do Senhor. Deus responde a toda desobediência e rebeldia humana com o seu poder, com a sua justiça que é revelada no Evangelho. Um poder que transforma o injusto em justo, o condenado em livre, o perdido em filho. E essa é a resposta de Deus à humanidade. Jesus, a palavra encarnada, a verdade de Deus para nós, o único caminho, a única verdade, a única vida. Se Deus responde então à necessidade humana com o Evangelho requer da humanidade, ou requer do homem também uma resposta, também uma reação. E qual tem sido então a resposta que a humanidade costuma apresentar ou responder diante do Evangelho? E eu quero partilhar pelo menos algumas aqui com vocês. O primeiro tipo de resposta que muitas vezes o homem traz diante do Evangelho, diante da revelação do poder de Deus no Evangelho, está registrado e nós podemos acompanhar no texto que está em Marcos capítulo 6, eu vou pedir para você abrir aí sua Bíblia, se você puder, Marcos capítulo 6, do verso 4 até o verso 6 diz assim: Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Primeira resposta que eu quero compartilhar com você, que o homem ou a humanidade costuma trazer diante do Evangelho, é a indiferença ou a incredulidade. A Bíblia nos afirma que Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. É muito natural que o ser humano tenha um senso ou uma postura de indiferença ou até mesmo de incredulidade diante de Jesus Cristo ou do Evangelho de Jesus Cristo. Queridos, o estereótipo de Jesus, nesse contexto aqui, não atendia à expectativa do povo. Jesus veio, mas eles queriam algo mais. Jesus veio, mas não servia daquela maneira como ele veio. Como alguém que se encarnou, como um bebê que nasceu numa manjedoura, como um homem ali que eles podiam tocar, que eles podiam interagir, que eles podiam conversar. Muitas vezes, esse estereótipo do Evangelho, ou o estereótipo do próprio Jesus, não atende às expectativas, e por isso muitos tratam o Evangelho ou o próprio Cristo com indiferença ou até mesmo incredulidade. A simplicidade do Evangelho muitas vezes ela é rejeitada pelas pessoas porque parece algo muito simplório, parece ser necessário alguma coisa a mais, um pouco mais complexo para que tenha valor. Parece que só o Evangelho não basta. É preciso do Evangelho e mais alguma coisa. E por diversas vezes no início da igreja cristã, nós nos deparamos com esse tipo de postura das pessoas e dos próprios cristãos, que entendiam o Evangelho, mas aquilo não era suficiente. Parece que precisava de algo mais, então eles queriam associar ou aderir mais coisas. Muitas pessoas são indiferentes ao Evangelho, outros não acreditam que necessitam de salvação, ou que essa salvação está na pureza
do Evangelho de Jesus Cristo. Queridos, é muito comum, se você apresentar para alguém uma série de coisas que ela pode fazer, uma série de rituais que ela possa fazer para que ela alcance uma graça, para que ela alcance um benefício da parte de Deus, ou a própria salvação em Deus, talvez ela acredite mais, do que simplesmente você dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que Jesus Cristo é suficiente para a nossa salvação. Que Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade, a única vida, é o único que pode nos conduzir à presença de Deus. Parece simplório demais. Por isso as pessoas preferem que tenha algo mais. Preferem que tenha algo mais a fazer, que tenha um preço a se pagar, porque de graça está muito bom. E todo mundo fala que se desconfia daquilo que é de graça. Mas a salvação é pela graça em Jesus Cristo. Por isso, quando o Evangelho, o próprio Cristo vem ao mundo, ele é rejeitado muitas vezes. Ele é tratado com indiferença muitas vezes. E esse texto aqui de Marcos capítulo 6 nos mostra isso, que quando Jesus está em Nazaré, ele é rejeitado não pelos incrédulos, mas pelos seus. Porque parece simples demais. Parece pouco o que Jesus veio fazer, ou a própria pessoa, a personalidade de Jesus. Um outro tipo de resposta que nós podemos encontrar está no capítulo 10 de Marcos. Se você puder avançar as páginas da sua Bíblia aí, eu vou ler só 2 versículos desse texto. Quando Jesus está diante, ou um jovem está diante de Jesus, e Jesus diz assim para ele, verso 19 do capítulo 10 de Marcos: sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Queridos, outra resposta que nós encontramos muitas vezes ao Evangelho é a religiosidade ou o legalismo religioso. Esse jovem aqui esperava que, pelo seu bom comportamento, pelo seu bom proceder, pela sua conduta ética e moral, por cumprir as regras, ele fosse digno do Evangelho, ele fosse digno da salvação. A verdade é que o legalismo e a religiosidade, eles não são passaporte para a vida eterna. Não é porque alguém cumpre as regras, não é porque alguém se considera moralmente perfeito ou moralmente habilitado, não é porque alguém pensa que age de uma maneira boa que merece o Evangelho. Jesus vai dizer a esse jovem assim: olha, só uma coisa está te faltando. E isso que Jesus está dizendo para ele que está faltando, nós poderíamos definir que falta para o jovem responder o Evangelho é deixar de crer em si mesmo e crer em Jesus, crer no Senhor. O que acontece é que muitas vezes as pessoas estão entendendo que não há necessidade do Evangelho, que o Evangelho simplesmente é algo que eu preciso cumprir regras, ou que o Evangelho não é uma transformação de vida, mas é a minha vida do jeito que eu quero, fazendo mais algumas coisas, cumprindo alguns ritos religiosos, alguns compromissos, uma agenda religiosa. Talvez esse seja um grande desafio, um grande impedimento para que muitos respondam positivamente ao Evangelho, especialmente o apego aos bens transitórios deste mundo. É o que esse jovem estava com problema, é a dificuldade que ele tinha. Então a pergunta do jovem foi: o que eu devo fazer para ter a vida eterna? E Jesus responde para ele o que ele tinha que fazer, mas essa resposta não atende à sua expectativa, porque na verdade Jesus está o provocando a uma ação em direção a outra pessoa, uma ação de abnegação, uma ação de obediência. Jesus diz para ele: olha, venda tudo que você tem, dá aos pobres, então você me segue. E esse não foi um bom convite, isso não foi algo agradável. Não é por aí, não é esse o caminho. Mas Jesus não está falando de bens materiais, Jesus está falando da postura, da dependência total de Jesus. Parece ser mais fácil nós recebermos uma listinha de obrigações para cumprir, do que nós mudarmos os paradigmas, mudarmos as nossas posturas. E a vida eterna, ela não é conquistada também por religiosidade, mas ela é oferecida graciosamente por Deus e deve ser vivida em amor.
Duas coisas, pelo menos, que nós podemos pontuar de maneiras como o homem responde ao Evangelho. A primeira delas, a indiferença ou incredulidade, e a segunda, a religiosidade ou legalismo. São dois extremos. Se você observar, são dois extremos. Muitos que entendem que o Evangelho é tão simples, parece que é algo tão nada a ver, que não merece ser seguido, que Jesus não merece ser seguido. Que a palavra de Deus, a salvação oferecida por Deus em Jesus Cristo, não é algo que deve ser seguido. Outros já entendem o oposto, que é uma série de regras que são associadas àquilo que se chama fé, para que você possa alcançar a salvação. Quantas vezes nós já presenciamos situações de pessoas pagando penitências, de pessoas fazendo compromissos, né? Eu vivi a minha infância num contexto em que eu vi muito isso acontecer, de pessoas fazendo algum tipo de penitência, algum tipo de ação que pudesse trazer uma dificuldade ou um peso qualquer, na tentativa ou na expectativa de alcançar algum mérito diante de Deus, de alcançar alguma graça diante de Deus. Queridos, a salvação não está vinculada à nossa religiosidade ou ao nosso legalismo. A salvação não está relacionada a nada que possa se agregar ao Evangelho, mas ao puro e simples Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não há outra forma de conseguirmos ou de experimentarmos a vida com Deus. Não há outro caminho para trilharmos, se não for a fé em Jesus Cristo, para nós obtermos vida eterna. Porque na verdade não somos nós que obtemos, é Deus quem nos dá, graciosamente. É Deus quem se inclina em direção a nós. Na verdade, o Evangelho é esse inclinar de Deus em relação ou em direção à humanidade. O Evangelho é o próprio Deus, né, deixando a glória dos céus, deixando o trono da glória e vindo até nós, se rebaixando até nós, para nos alcançar com a salvação. E é esse Evangelho que nos provoca, é essa mensagem que nos inquieta, é essa mensagem que nós devemos ponderar, que nós devemos pensar. Mas como eu disse, o Evangelho é a resposta que Deus dá às inquietações, às indagações e à necessidade do homem. A minha necessidade, a sua necessidade, a necessidade de qualquer pessoa na face da terra é primeiro o Evangelho. Não são os bens materiais, não é a saúde física, não é o conhecimento, não é a oportunidade, não é nada. A maior necessidade que temos é do Evangelho, porque só Ele pode nos dar salvação. Somente crendo em Jesus Cristo, o Evangelho encarnado, é que nós temos salvação eterna. Do contrário, todas as conquistas, todas aquelas coisas que possam nos saciar, pelo menos momentaneamente, possam nos satisfazer de alguma forma, elas são passageiras. E nada disso vai valer para a eternidade. Sabe aquela expressão, não sei se em todo lugar tem essa expressão, mas em Minas é muito comum dizer que, olha, no caixão você não leva nada. Não é só no caixão. Deste mundo, o que nós levamos para a eternidade é a fé em Jesus Cristo e a vida que Ele nos concedeu. Lá todas as coisas serão supridas, todas as nossas necessidades serão supridas. Então o Evangelho é a resposta de Deus ao homem, e nós poderíamos agora pensar, e eu quero pensar com você, qual então seria, já que o Evangelho requer do homem também uma resposta, qual seria então essa resposta que o homem deve dar ao Evangelho? E a gente poderia citar vários exemplos da Bíblia aqui, de pessoas que responderam ao Evangelho ou à mensagem da salvação em Deus, de uma forma que Deus se agrada ou que Deus quer, mas eu quero voltar com você ao texto da nossa mensagem do domingo anterior, Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Vamos ler todos juntos esses dois versículos. Romanos 1, 16 e 17. Leiamos a uma só voz. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Queridos, a resposta do homem ao Evangelho deve ser, de alguma maneira, entendendo a sua nova condição em Jesus Cristo. Verso 17, a primeira parte diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Nós somos justificados. O Evangelho ou Jesus Cristo vem para nos justificar, para nos declarar justos perante Deus pelos méritos de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz no Calvário foi para sanar ou para satisfazer a justiça de Deus. Como nós dissemos no domingo anterior, Deus é um Deus justo, Ele é amoroso, é bom, misericordioso, mas também é justo. E se havia uma condenação para o pecado, Deus teria que sanar, satisfazer, justificar aqueles que assim fizessem, senão seriam condenados. Por isso, aquele que não é justificado em Jesus Cristo já está condenado. Assim como temos a convicção e a certeza da vida eterna na glória dos céus com o nosso Senhor, com o nosso Redentor, há também a certeza e a convicção do sofrimento eterno no inferno para aqueles que não são justificados em Jesus Cristo. Então, a nossa nova condição, nós precisamos responder ao Evangelho entendendo a nossa nova condição em Jesus Cristo, de justificados, que fomos declarados perante Deus justos por causa do sacrifício de Jesus Cristo, por causa dos méritos de Jesus Cristo. A justiça de Jesus, aquele que foi o homem perfeito, aquele que viveu como nós, entre nós, sofreu as mesmas tentações, sofreu as mesmas necessidades que nós, contudo, sem pecar. Sem pecar. Por isso ele é o justo e a sua justiça, então, agora é imputada, é transferida a nós, para que nós sejamos declarados justos perante Deus. Por isso que a religiosidade não pode ser uma resposta ao Evangelho. O legalismo não pode ser uma resposta ao Evangelho. Porque nem o legalismo, nem a religiosidade satisfaz a justiça de Deus, porque tudo que nós fizermos, com a melhor das intenções, ainda será impuro, porque nós somos impuros, nós somos pecadores. Eu posso dar todos os meus bens, eu posso me trancar numa clausura e viver em oração 24 horas por dia se eu conseguir. Ainda assim, não será suficiente. Porque será uma oferta impura, porque eu sou impuro. Jesus Cristo, o justo, então nos representa diante de Deus e nos declara justos. E agora eu preciso entender que eu sou justificado em Jesus Cristo para uma nova vida, que já não há mais nenhuma condenação sobre mim, como o próprio apóstolo Paulo vai tratar lá no capítulo 8 da mesma carta de Romanos. Agora, diante de Deus, eu estou absolvido, livre da condenação do pecado. Entenda isso. Na minha nova condição, em Cristo Jesus, eu estou perdoado, justificado e liberto. Contudo, ainda sou pecador. Até aquele dia, quando eu serei plenamente transformado pelo Senhor. Mas em Jesus, eu sou justificado, eu sou perdoado, e eu sou liberto. Não há sobre nós, sobre aqueles que foram justificados em Jesus, não há sobre nós o jugo do pecado. E é por isso que nós não devemos viver pecando. Por isso que para aquele que entendeu a mensagem do Evangelho, a mensagem de Deus para nós de salvação no Evangelho, que entendeu que em Cristo foi justificado, o pecado não é mais um hábito, ou não pode ser mais rotineiro, não pode ser mais uma coisa comum, mas tem que ser algo que incomode, algo que a gente lute contra, algo que a gente vá vencendo dia após dia os nossos pecados, as nossas limitações, porque o justo já nos justificou e agora nos ajuda a viver uma vida santa perante o Senhor. O Espírito de Deus que agora habita em nós, habita naqueles que foram justificados em Cristo, naqueles que agora vivem em paz com Deus, o Espírito Santo agora nos habilita a vencer o pecado. Por isso nós não somos mais escravos
não somos mais dominados pelo pecado. Não podemos mais viver à mercê das tentações, à mercê das nossas próprias vontades. Nós não podemos mais viver à mercê do próprio pecado. Mas nós agora vivemos em Cristo Jesus, justificados em Cristo Jesus, declarados perante Deus, absolvidos da nossa condenação, do nosso pecado. Porque Jesus, o santo, o justo, o perfeito, assumiu o nosso lugar lá naquela cruz no Calvário. E por isso agora nele nós temos que viver a natureza de uma nova vida. E essa é a segunda coisa que nós precisamos entender para responder ao Evangelho de uma maneira satisfatória. A primeira delas é entender a nossa condição em Cristo, mas também agora é viver a natureza da nova vida em Cristo. Verso 17 do nosso texto continua dizendo, no meio do texto diz, de fé em fé. Aqueles que pela fé foram declarados justos ou justificados em Jesus, agora também vão viver pela fé. Paulo está citando aqui um texto de Abacuque, né, a profecia de Abacuque que está registrada lá no capítulo 2, no versículo 4. E a nova vida só pode ser vivida, essa nova vida daqueles que foram justificados em Jesus só pode ser vivida de fé em fé. Nas palavras do reverendo Augusto Nicodemos, é fé do começo ao fim. Tudo em nós deve ter fé, tudo em nós depende da fé. E essa fé é um dom de Deus para a nossa salvação. Como eu gosto de sempre reforçar aqui na igreja, como condenados, como mortos nos nossos delitos e pecados, como a Bíblia mesmo nos diz, antes de entendermos a justificação em Jesus Cristo, mortos nos nossos delitos e pecados, nós não conseguimos agir, nós não conseguimos fazer nada. E por isso até mesmo a fé para a salvação, quem nos dá é o próprio Deus, é dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie, como Paulo diz aos Efésios. Não é por nada que você fizer, para que você não se ache o bom, para que você não ache que você é importante, que você é forte, que você é poderoso e que você pode fazer alguma coisa por você mesmo. Mas é dom de Deus. Deus nos agracia com a fé para crermos em Jesus Cristo. Deus nos dá a fé para crermos no Evangelho, para crermos na salvação em Jesus Cristo. E agora essa nova vida dos salvos é uma vida que é vivida de fé em fé. A fé é a dádiva de Deus para que nós possamos viver uma nova vida em Cristo, não a parte de Cristo. Deus nos dá a fé para vivermos em Cristo. Nos dá a fé para a salvação, para crermos em Cristo, mas também nos dá a fé agora para viver em Cristo. E quando Paulo está dizendo isso, a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. A vida daquele que foi justificado em Jesus, agora é uma vida experimentada, vivenciada na dependência de Deus. E isso é fé. Quando você lê lá em Hebreus capítulo 11, primeiro versículo, a definição do que é fé, a fé é algo que você não tem como fazer um cálculo matemático. A fé não é algo que você tem como mensurar no sentido de tocar. A fé é algo que Deus implanta em seu coração, para que você exercite, para que você desenvolva no decorrer da sua vida em Cristo, na dependência de Cristo. A nova vida que nós vivemos agora é uma vida vivida pela fé. Aquele que foi justificado em Jesus Cristo vive pela fé nesse Cristo, nesse Redentor, nesse Salvador. Queridos, tudo em nós depende do Senhor, tudo em nós depende de Deus. E se nós não entendermos isso, nós ainda não entendemos o Evangelho. Se nós não entendemos que a nossa vida depende totalmente de Jesus Cristo, do Deus Todo-Poderoso, do poder de Deus que é manifesto, da justiça de Deus que nos alcança, que nos liberta, nós ainda não entendemos o Evangelho. Por isso a resposta ao Evangelho é a fé. A resposta ao Evangelho é essa consciência, esse entendimento
da nossa nova condição em Cristo, esse entendimento de que nós precisamos viver a natureza da nova criatura em Cristo, que vive pela fé, vive na dependência, vive na obediência de Deus, ou a Deus. E viver por fé, queridos, é viver uma vida que busca obedecer ao Senhor. Porque viver por fé não é só acreditar que Deus pode te dar todas as coisas que você quer. Fé não tem a ver com uma prateleira que você tem, né, no mercadinho de Deus, para você, quando quiser, ir lá e sacar alguma coisa, pegar alguma coisa para te satisfazer ou para te suprir. Fé não tem a ver com isso. Fé tem a ver com vida de obediência a Deus. Obedecer a Deus apesar do nosso conforto, apesar da nossa vontade, apesar de qualquer outra coisa. A fé é o nosso entendimento de que Deus é soberano, é dono, é autoridade sobre a nossa vida. Se nós não entendemos isso, ainda não entendemos o Evangelho. Se nós não vivemos na dependência total de Deus, nós ainda não entendemos o Evangelho. E eu ainda não estou respondendo ao Evangelho como Deus quer que eu responda. Paulo está dizendo aqui, a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A vida daqueles que foram alcançados pela graça de Jesus Cristo, pela salvação de Deus, é uma vida vivida pela fé. Mas por fim, algo muito importante, dentro dessa dinâmica de como nós devemos responder ao Evangelho, como nós devemos responder àquilo que Deus traz para nós como realidade, como poder, como justiça sua sobre as nossas vidas. Além de entender a nossa nova condição em Cristo, de viver a natureza da nova vida que temos em Cristo Jesus, nós precisamos fazer algo mais. Nós precisamos cumprir a nossa missão nesse mundo. E eu quero te convidar a voltar agora à primeira parte do verso 16 do nosso texto. Quando Paulo diz, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não me envergonho do Evangelho. Paulo nos dá o exemplo, não se envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é a missão também que Deus nos confiou. Essa mensagem da salvação em Jesus Cristo, aquele que nos declara justos, aquele que nos dá a fé para crer nele, a fé para viver em comunhão com ele, em dependência dele, ele também nos dá uma missão. Quando Jesus Cristo estava com os seus discípulos e antes de ser assunto aos céus, ele deixa uma responsabilidade com aqueles que criam nele, com aqueles que o seguiam, com seus discípulos. E nisso eu e você estamos inclusos. Se nós cremos em Jesus Cristo, se nós entendemos que somos justificados em Jesus Cristo, se entendemos que a nossa vida agora é uma vida vivida pela fé, pela dependência e na dependência de Jesus Cristo, nós também recebemos essa missão. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Não é o nosso texto de estudo aqui, mas esse texto, ele talvez fosse melhor entendido se nós pensássemos da seguinte maneira: enquanto você vai pelo mundo, anuncie o Evangelho a todas as pessoas. Enquanto você está vivendo, no seu dia a dia, na sua escola, na sua faculdade, na sua empresa, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, onde você for, enquanto você está vivendo, enquanto você está indo, pregue o Evangelho, comunique o Evangelho, transmita o Evangelho a toda a criatura. E Paulo então nos dá o exemplo dizendo, olha, eu não me envergonho desse Evangelho. Agora, lembra quem está dizendo isso? É Paulo. Sabe quem é esse Paulo? É aquele que antes perseguia os cristãos, que tinha autorização para matar os cristãos. E ele está dizendo agora, eu não me envergonho desse Evangelho, porque eu entendi que ele é o poder de Deus para a salvação. Eu não tenho vergonha disso. Por isso, queridos, nos ambientes propícios ou não, até nos ambientes mais hostis, não tenha vergonha do Evangelho.
Não tenha vergonha de declarar a sua fé. Não tenha vergonha de se identificar como cristão. Não tenha vergonha de falar da salvação em Jesus Cristo, porque foi esse evangelho que te alcançou. Foi esse evangelho que te salvou, que te tirou da condenação do inferno e te levou para a luz em Jesus Cristo. Não tenha vergonha. Não se envergonha do evangelho. Não tenha medo de falar de Jesus. Não tenha medo de falar da sua fé. Afinal, Jesus, o próprio evangelho encarnado, ele foi envergonhado em nosso lugar, assumindo a nossa culpa, assumindo a nossa condenação, assumindo as nossas dores, o peso do nosso pecado. Por isso a nossa missão como justificados em Cristo, como novas criaturas que vivem pela fé, é proclamar o evangelho com muita gratidão em nossos corações, porque um dia nós somos alcançados pela salvação em Jesus Cristo. E se isso é realidade na sua vida, você precisa comunicar isso por onde quer que você vá. Não se envergonhe. Não se envergonhe de se identificar lá na sua faculdade, lá na sua escola, no meio dos seus amigos. Não se envergonhe de se identificar como um cristão, como alguém que crê em Jesus Cristo e que vive pela fé. Sim, vive pela fé em Jesus, que segue a palavra de Deus para obedecer a Jesus Cristo e honrá-lo com a sua vida. Que vive uma nova vida com novos padrões, com novos parâmetros, com novas perspectivas, todas elas agora influenciadas pela palavra de Deus, regidas pela palavra de Deus. Não tenha vergonha do evangelho, porque Jesus não teve vergonha de ir até a cruz, a morte mais humilhante que alguém poderia receber, e Jesus foi até lá por mim e por você. Não tenha vergonha. Jesus Cristo é o Salvador. Proclame essa mensagem. Essa é a nossa missão. E se você quer responder da maneira como Deus espera, responda a Deus em obediência. Responda a Deus vivendo a nova vida em Cristo Jesus. Responda a Deus entendendo quem é você agora em Jesus Cristo. Você não é a última bolachinha do pacote. Você não é tão bom assim, tão perfeito. Mas aquele que é perfeito, aquele que é bom, aquele que é justo, aquele que é santo, aquele que é poderoso, assumiu o seu lugar. E agora você pode viver em comunhão com Ele, justificado, declarado justo por Jesus Cristo, para viver uma nova vida no seu nome e para cumprir a missão que Ele confiou a você. Queridos, Deus responde à nossa desobediência, a desobediência humana, a rebeldia humana com o Evangelho. Aqueles que deram as costas receberam a mensagem de Deus no Evangelho. Como nós temos respondido a esse Evangelho, a essa salvação, a essa mensagem de Deus para nós? Simplesmente sendo indiferentes ou buscando uma religiosidade legalista, ou crendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que há um só Deus, um só Senhor, um só Salvador, servindo a esse Deus com a sua vida, com todos os seus recursos, com todas as suas habilidades, com toda a sua vontade, com toda a sua energia. Tiago vai nos ensinar na sua carta que a fé sem as obras é uma fé morta. O que ele está nos ensinando é que a evidência da nossa fé é a ação. A maneira como nós evidenciamos a nossa fé é através do serviço. É a maneira como nós vivemos em serviço a Deus, em serviço ao nosso próximo. Quando Jesus responde ao questionamento daquele jovem, ele desafia aquele jovem não só a crer, mas também a servir o próximo. Vende tudo que você tem, dá àqueles que têm necessidade, e então você vem comigo. Perceberam a dinâmica? Não basta crer, é preciso agir. Paulo, quando foi alcançado pelo Evangelho, foi transformado, então passou a ser um instrumento para anunciar essa mensagem, para servir a muitos com a mensagem do Evangelho. A resposta que o Evangelho requer é a fé, uma fé que resulta
em serviço. Por isso, queridos, nós adotamos para a nossa igreja um lema ou um slogan que está lá naquele totem na entrada. Se você ainda não teve oportunidade de ler, leia: servindo a Deus, servindo ao próximo. Porque nós entendemos que essa é a resposta que Deus requer de cada um de nós, que essa é a resposta que o Senhor requer da sua igreja, daqueles que foram alcançados pela sua graça. Qual é ou qual tem sido a sua resposta a esse evangelho do Senhor? Qual a sua resposta ao poder de Deus que te salvou, que te justificou, que te deu uma nova vida e que confiou a você uma grande missão? Como você tem respondido a esse evangelho? Eu quero terminar pedindo que você feche os seus olhos, que você curve a sua cabeça e que você sinceramente coloque diante de Deus qual tem sido a sua resposta. Como você tem respondido ao Senhor? O que você tem dito a Deus a esse respeito? Qual a sua ação, a sua atitude diante do Evangelho de Jesus Cristo? Do poder de Deus que te salvou, que te justificou, que te deu uma nova vida e que confiou a você uma missão. Fale com Deus. E se você entender que você precisa reagir de alguma maneira diante do Senhor, você faça dessa canção também a sua oração, o seu compromisso diante do Senhor. E à medida que nós estivermos cantando, se você quer assim colocar a sua vida à disposição do Evangelho, à disposição do Senhor, você fique de pé e cante essa canção como uma oração a Deus. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Venho, Senhor, minha vida, que essa seja uma oração sincera diante do Senhor, consagrando a sua vida à adoração, ao serviço, ao louvor do nosso Deus, uma vida dedicada ao Senhor. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim
Senhor, que esse seja o desejo intenso do nosso coração, de vivermos em comunhão contigo, de estarmos ao seu lado, andando na sua presença, conhecendo cada dia mais o Senhor, consagrando as nossas vidas, ó Deus, diante do teu altar, para o seu serviço, para a sua honra e para a sua glória, como nós cantamos aqui hoje. Ó Deus, ajuda-nos a cada dia a reconhecermos o poder do Evangelho, o poder do Senhor que é manifesto nas nossas vidas para a nossa salvação. Vivemos, ó Deus, como justificados no Senhor, a nova vida que no Senhor nós recebemos. Ó Deus, ajuda-nos a te honrar com tudo em nós, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, com as nossas ações. Ó Deus, com as nossas intenções, que tudo em nós honre e glorifique o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos servos fiéis a Ti, vivendo uma vida santa na Sua presença, buscando cada dia mais, ó Deus, viver a Sua palavra, em obediência à Sua palavra, obediência à vontade do Senhor para nós. Ajuda-nos e desperta-nos a cada dia, ó Deus, para cumprirmos a missão que o Senhor nos confiou, para cumprirmos aquilo que o Senhor deixou, ó Deus, para que cada um de nós estivéssemos fazendo na sua obra, que é proclamar, anunciar o Evangelho da salvação. Ó Deus, faz-nos destemidos, ousados, para falarmos em todo lugar, em todo tempo, para testemunharmos com a nossa vida, com as nossas ações e também com as nossas palavras, ó Deus. Tira de nós, ó Deus, toda vergonha, toda timidez, ó Pai, tudo aquilo que porventura nos impeça de sermos testemunhas do Senhor neste mundo, tudo aquilo, ó Deus, que ofusca a luz de Cristo em nós, para que possamos brilhar em meio às trevas, ó Deus. Enche-nos do Teu Espírito Santo, Senhor, para que possamos responder efetivamente, positivamente ao Evangelho da salvação, que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Ó Senhor, ajuda-nos a viver dessa forma, fortalece a nossa fé a cada dia, para que possamos viver de fé em fé, vivermos pela fé no Senhor, ó Deus, crendo e dependendo do Senhor em todas as coisas, crendo que o Senhor supre todas as nossas necessidades, que no Senhor nós somos plenamente satisfeitos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos a viver assim para a sua honra e para a sua glória. E agora, igreja.